Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um livro que traz um contexto histórico muito importante para o nosso mundo, que é como é que ficou a situação das crianças e das famílias após a Segunda Guerra Mundial, especificamente na Itália, as famílias de baixa renda que viviam na Itália após 1946. E o livro que nós vamos acompanhar agora, que eu vou trazer para vocês a minha opinião e como é que foi a leitura sobre a situação dessa época, é Crianças da Guerra. Antes da gente falar desse livro, eu quero te pedir, já se inscreve aqui no canal e já dá um joinha nesse vídeo também. Essas aqui são as minhas redes sociais, você pode me acompanhar por elas pra gente conversar muito mais sobre livros. Então simbora que vamos falar de Crianças da Guerra. Esse livro é inclusive de uma escritora italiana que viveu em Nápoles e que vai contar pra gente um pouquinho sobre a situação das crianças que estavam vivendo na Itália após a Segunda Guerra Mundial, e estava um período de muita fome e miséria, e o inverno estava chegando. Então, um grupo político organizou um trem para que essas crianças fossem levadas para outras famílias em outra parte da Itália, e lá elas seriam recebidas com comida, com escola, com roupas. Ficariam o inverno com essas famílias e depois voltariam então para suas casas. O livro é com base na vida do Amerigo Esperanza. O Amerigo ele começa a história com 6 anos e a parte crucial da história vai do Amerigo de 6 anos de idade até 8 anos de idade. E contado na visão dessa criança, ele enxergando o mundo e tudo que é falado e que ele vivencia na visão da criança. As analogias, a compreensão, as tentativas de entender o sistema político na visão de um menino de 6 anos de idade. Amerigo, ele é pobre, a mãe dele é pobre, ele não tem o pai presente, é dito que o pai dele foi embora para os Estados Unidos para fazer fortuna. Ele é o segundo filho, o primeiro filho faleceu, e a mãe, quando teve ele, é uma mãe que não tem tanto carinho, tanto amor e tanto zelo por ele, não é aquele tipo de mãe que pega no colo e cuida. E ele narra como é que é a relação dele com a mãe dele, que é uma mulher que não tem estudos, que é uma mulher que tenta sobreviver do jeito que dá, com as condições precárias que eles vivem. Ele é uma criança que não tentou estudar, mas não conseguiu ficar na escola por muito tempo. Ele descreve a professora como alguém muito má, e ele ainda vive na rua, ele cata coisas na rua, leva para a mãe usa pedaços de tecido, faz remendo, eles tentam vender. Então eles vivem uma situação realmente muito, muito, muito precária. E o Amerigo, ele conta do medo dele de ser deixado pela mãe. Por que minha mãe está me mandando para pegar um trem para ir pessoas que eu não conheço? Então é todo o medo, o temor e a dificuldade da criança aceitar ser abandonada. E o interessante é que o medo dele é criado ao mesmo tempo ali por uma falta de comunicação que existe nas pessoas que moram nessa cidade. Porque há pessoas na rua, como a bonachona e a encrenqueira, porque ele não sabe o nome de verdade das pessoas, todos ali são dados por apelidos. Uma é fascista, a outra é comunista. Quando elas se encontram, elas brigam e cada um tem um discurso. Os comunistas vão comer criancinhas, o fascismo vai nos levar à glória, vai libertar a nossa população. Então a gente vê um grande, forte, intenso cunho político nesse livro, mas na visão de uma criança que não entende nada de política, como ela enxerga as ações das pessoas que estão agindo completamente de formas políticas e acreditando em preceitos que eram fortes na época. Esse trem que o Amerigo pegou e foi para outras regiões é um trem organizado por um grupo político de comunistas. Então havia todo esse medo principal, porque os comunistas estão pegando os nossos filhos e levando para outro lugar. O que vai acontecer com essas crianças? E as próprias crianças tinham medo, que elas iam virar jantar dos comunistas no norte da Itália, que iriam cortar suas mãos. Então havia
um medo generalizado por causa dos discursos que existiam na época. E Amerigo vai para o norte da Itália. E lá no norte da Itália ele encontra uma família que o acolhe, que o acompanha, que o alimenta, que incentiva ele a estudar. Ali ele começa a ter irmãos. A família que o acolhe pede para ser chamado de pai e mãe. Então ele ali começa a ter a presença de um pai. Esse pai conserta instrumentos musicais. Então Amerigo se apaixona por instrumentos musicais e decide que quer ser violonista. E uma polêmica muito interessante que esse livro traz, e eu acho que é um dos principais questionamentos que todas as pessoas vão fazer. Por que mandar essas crianças para o norte da Itália, onde elas vão ter comida, roupa, estudo, vão ter acesso a um monte de coisas maravilhosas de pessoas mais ricas, e depois mandá-las de mãos vazias para o sul da Itália, para a pobreza, a fome e a peste? Não é melhor as famílias ricas fazerem caridade, ajudarem financeiramente as famílias pobres com recursos e alimentos todos os meses, em vez de só tirar a criança para aproveitar as belezas da vida e depois jogá-la de novo no amargor? Esse é um dos principais questionamentos do livro. De que adianta mostrar um mundo novo para elas se elas não vão ter acesso a isso quando voltarem para casa? E o livro é tão interessante nesse quesito, porque o livro não responde. O livro não responde a nossa pergunta. A gente, ao terminar a leitura, compreende. E nós, a partir dessa leitura, vamos conseguir responder. Se atitudes como essa, desse trem que as crianças passam o período, né, do inverno com famílias mais abastadas, se isso vai fazer diferença ou não na vida dessas crianças. Se elas vão voltar para a amargura, para a miséria, a pobreza e vão continuar sendo as mesmas crianças. Ou se não. E se vão continuar sendo desassistidas. E se essas crianças podem ter poder de decisão? Se essas crianças podem decidir se querem voltar para casa ou não. O livro, então, ele traz 1 milhão de questões. Mas tudo isso na cabeça das crianças, tudo isso da visão das crianças, o que é lindo, o que é maravilhoso e que é envolvente, porque você se emociona. Eu marquei algumas partes do livro e uma das coisas que mais me mexeu comigo nessa história toda foi porque desde a primeira página até a última página, o Amerigo tenta encontrar sua identidade, mas tenta encontrar sua identidade ao calçar sapatos. Ele sempre fala do sapato velho que não serve, o sapato que machuca, e quando ele vê sapato de alguém, ele faz contagens. Um sapato novo ganha 2 pontos, um sapato furado perde 1 ponto. Ele observa o mundo e as pessoas pelos sapatos que elas usam. E quando ele ganha o seu primeiro par de sapatos novos enfim, e quando calçam nele tá machucando, ele tem medo de falar que tá machucando e perder o sapato. Então ele fala que serviu. E indo na viagem para o trem, indo para o norte, ele começa a chorar de saudade da mãe, de medo do desconhecido, o que vai acontecer comigo. E uma das pessoas que está acompanhando ele na viagem fala com ele: Amerigo, você está com saudade da mamãe? O que aconteceu? Tá tudo bem. E ele diz: não, é porque os sapatos estão me machucando, estão apertados. Ela falou: então tire seus sapatos, essa viagem vai ser a noite toda, fique confortável. Aí ele responde: obrigada, moça, eu vou ler esse trecho. Ele responde: moça, obrigado, mas eu não quero que alguém roube meus sapatos e eu fique descalço de novo, ou tenha de ir com o sapato dos outros. E eu, com o sapato dos outros, não quero mais andar. Para mim foi uma das partes mais emocionantes e lindas do livro, porque ele é uma criança decidida. Ele é uma criança que sabe que eu quero ser alguém, eu quero encontrar minha identidade. E você já percebe desde criança que ele não é uma Maria vai com as outras que se deixa levar, uma ovelha seguindo o rebanho. Ele é uma criança que sutilmente, na sua infância e na toda a situação que ele viveu, ele quer ter um futuro e quer escolher o seu futuro. Para mim, essa parte do livro, quando ele fala eu com o sapato dos outros, não quero mais andar, é quando eu percebi que ele quer construir o seu futuro. Ele quer ser dono do seu futuro, ele quer tomar uma decisão pelo seu futuro, tão jovem, tão pequeno, com tantas dificuldades pela frente, com um vasto mundo,
mas ele não quer que ninguém vire para ele e fale: você não pode fazer isso, você pode fazer isso. Ele quer caminhar. É lindo. Eu acho que eu tive essa compreensão melhor quando eu terminei a leitura do livro, né? E voltei nessa parte e falei: aqui a gente vê esse espírito decidido do Amerigo. E a gente entende porque o trem da felicidade. Porque tantas crianças que no fim pegaram esse trem tiveram uma transformação completa das suas vidas, e vocês vão perceber isso na leitura desse livro. Foca no Amerigo, foca nesse menininho de 6 a 8 anos, mas discretamente narra situações de outras crianças que foram nesse trem com ele e como é que ficou agora elas com 50 anos de idade. Porque ao final do livro o Amerigo tem 50 anos de idade e a gente vai descobrir as decisões, tudo que aconteceu com ele como criança, quem ele se tornou agora adulto. E eu acho que vale a pena. Vale a pena ler, vale a pena enxergar o mundo pelos olhos de uma criança, que foi o que mais me fascinou nesse livro. E eu espero que vocês tenham essa oportunidade de fazer essa leitura. Crianças da Guerra, até para a gente conhecer um pouquinho da Itália pós Segunda Guerra Mundial, de como que estava, né, a divisão da cidade. E como as crianças sobreviveram ao mundo tão caótico, tão miserável, mas também cheio de esperança. Tchau, tchau, pessoal!